Fala Dev! Este vídeo aqui marca o início dos meus vídeos de TI aqui no canal. Para quem não sabe, além de um viciado em Crytox 205G0, eu também sou desenvolvedor de sistemas, trabalho há mais de 15 anos como dev, mais de 10 anos no Brasil, mais de 5 anos aqui na Europa. E eu pretendo trazer aqui para o canal conteúdo para iniciantes, para aqueles que estão começando na área de TI agora, para quem está pensando em começar na área de TI, para quem está fazendo migração de carreira, lógica de programação, algoritmos, estrutura de dados. Também pretendo trazer assunto para aquele dev que já é raiz, Solid, orientação a objetos, DDD, TDD, Clean Code, Dry. Vamos colocar a mão na massa, fazer exercício juntos, fazer uns projetinhos juntos, fazer aquele CRUD. Eu vou ajudar vocês, principalmente iniciantes, a montar o portfólio. Vou falar bastante sobre as entrevistas que eu fiz. Vamos fazer alguns testes técnicos juntos. Vou falar sobre a área de TI, carreira, salários. Tem bastante coisa para compartilhar. O assunto de periféricos, galera, teclados, não vai acabar. Mas a partir de agora eu vou começar a mixar um pouco. Este vídeo, galera, vai ser o único vídeo onde eu pretendo me apresentar, falar da onde eu vim, qual é a minha formação, como é que eu cheguei até aqui, da maneira mais resumida possível. Depois, galera, eu vou trazer 10 dicas que eu gostaria de ter ouvido há 15, 20 anos atrás, no meu início de carreira. Esse vídeo todo, galera, tá organizado em capítulos aqui embaixo, tá tudo separado. Se você quiser pular, ir para aquele assunto que melhor lhe agrade, fique à vontade. E para iniciar, galera, falando um pouquinho sobre a minha carreira. Eu cresci em Itaquaquecetuba, uma cidade aí da grande São Paulo. Estudei a vida inteira em escola pública. Quando eu tinha ali pelos meus 14 anos, eu ganhei o meu primeiro computador. Já vou acabar entregando a minha idade. Tô quase chegando nos 40 aí. Era um Pentium 1 166 MMX. Na época estava começando o ICQ, Windows 98. A gente ficava instalando o trojanzinho um no computador do outro, eu e meus amigos, abrindo o drive de CD ali. Peguei as primeiras revistinhas com Linux Kurumin no Brasil. Ali pelos 16, pessoal, eu comecei a fazer estágio em uma assistência técnica. Então ficava ali arrumando vários computadores por dia. Naquela assistência eles tinham um setor de desenvolvimento, tinham um sistema em Clipper Summer 87 com DBase. Ali eu comecei a ter um primeiro contato com programação, ajudava um pouquinho a fazer manutenção daquele sistema. Eles começaram um sistema em Borland Delphi 7, e foi ali o meu primeiro contato com o sistema um pouquinho mais Windows. Próximo aos 20 anos, pessoal, eu entrei na UMC, Universidade de Mogi das Cruzes. O primeiro ano que eu cursei era Sistemas de Informação. Aí eu tranquei na época, porque faltava cascalho. Aí depois eu fiz mais 2 anos, já era Sistemas de Informação. Tranquei de novo. E aí em 2013 eu me formei bacharel em Sistemas de Informação. Um abraço aí, Pedro Toledo, Eduardo Lobo, Godinho, Tatuou! Professores maravilhosos que me ajudaram muito a chegar onde eu tô hoje. Na faculdade, galera, obviamente eu era da turma do fundão. Ali na faculdade, pessoal, me juntei com 3 amigos. Abraço, Dom, Denão e Ti. Começamos a desenvolver nosso primeiro sistema em C Sharp, Windows Forms. Na época, era basicamente o TCC da faculdade, mas depois isso acabou virando uma empresa. A gente criou de fato um produto e começou a vender ele para pequenos comércios, lojas, até pequenas indústrias. Tinha cadastro de cliente, produto,
vendas, faturamento, estoque. Aí começamos a fazer toda a legislação, nota fiscal paulista, eletrônica, SPED, Sintegra, PAF. Em 2015, galera, eu migrei para a web. Primeira linguagem, continuei na Microsoft, ASP.NET Web Forms. Criei um sistema de vendas para o Tribunal de Justiça de São Paulo, era usado por empresas que forneciam para o STJ. Depois eu criei outro sistema web que já era em ASP.NET MVC com Razor, um pouquinho mais moderno, e fui seguindo a minha carreira. Em 2018 eu saí do Brasil, me mudei para a Hungria, fiquei 2 anos e meio na Hungria, trabalhei em Budapeste. Depois, quando começou a pandemia, eu arrumei um emprego aqui no Reino Unido, então eu me mudei para cá em 2020 e estou aqui até hoje. Nessa empresa que eu estou, que eu não pretendo falar o nome, eu trabalhei 3 anos como Dev e Dev Lead, full stack de C# e Angular principalmente, mas tem várias outras linguagens que eu acabo mexendo, Python. De 1 ano para cá, eu assumi um cargo um pouco mais gerencial, chamado Release Manager. Eu pretendo falar sobre isso no canal mais para frente. Eu ainda trabalho bastante com codificação, mas tem várias outras coisas administrativas que eu tenho que fazer também. E galera, vamos lá. Agora eu quero dar 10 dicas que eu acho muito importantes para quem está iniciando na área. Se eu tivesse essas dicas quando eu iniciei a minha carreira, teria me ajudado a salvar muito tempo, otimizar bastante meus estudos, evitar essas entradas carecas que eu tenho aqui do lado, essa barba branca. Se eu tivesse alguém para me falar isso quando eu estava começando, certamente teria me ajudado muito. Primeira dica, galera: por que você quer ser desenvolvedor de sistemas? E eu colocaria primeiro oportunidades. Existem milhares de vagas abertas de C# aqui no Reino Unido, no Brasil, nos Estados Unidos, aonde quer que você olhe. Milhares de vagas de Angular, milhares de vagas de Java, de Python. Tem muita oportunidade no mercado. Porém, o que eu digo para vocês é o seguinte: muita gente vem para a área exatamente procurando oportunidade, salário bom, estabilidade, e de fato você tem isso devido à alta demanda. Porém, muita gente não considera 2 coisas, na minha opinião, tá? Primeiro, você precisa gostar de solucionar problemas. O meu trabalho, 90% do tempo, é solucionar bucha. É resolver problema. Se você não gosta de resolver problema, se você não gosta de quebrar sua cabeça, se você não gosta de exercitar os seus caminhos, já achar os seus jeitos de resolver as coisas, galera, se você é alguém que gosta de processos repetitivos, uma coisa muito bem estabelecida, eu vou chegar, vou fazer isto e isto, eu diria para você, é complicado. Porque essa área ela é muito dinâmica. É o tempo inteiro com uma task nova, com uma tecnologia nova. Você tem que gostar de estudar, tá? Porque a tecnologia que você usa hoje, amanhã já é outra. Amanhã o seu projeto ele vai te levar para outra linguagem. Ele vai te levar para outro framework, para outra plataforma. Hoje você está desenvolvendo web, amanhã você está num projeto mobile. Amanhã você está mexendo com servidor, com infra. Então você tem que estar disposto a mudanças o tempo inteiro. E estudar o tempo inteiro. Segunda dica, galera: não pule etapas, tá? Tem muita gente que chega na área, às vezes ouvindo a promessa de alguém que está vendendo um curso, falando assim: em 6 meses você vai estar ganhando 6 mil reais. Isso é mentira, tá? Tem muita gente que pega lá um curso de Java com Spring Boot e a pessoa faz esse curso sem saber nada. Ela pega aquele curso ali e sai fazendo.
E ela pulou a parte de lógica de programação, algoritmos, estrutura de dados. Ela simplesmente foi direto para o Java. E aí, quando ela está fazendo o curso, ela não entende muita coisa. Por que que isso aqui é uma lista? Ela não entende. Ela vai simplesmente dando Ctrl+C, Ctrl+V do curso. E aí, quando for ver, a pessoa se empatufou, ela tá ali perdida no meio do tiroteio, ela já não sabe mais o que está acontecendo, não consegue entender, porque faltou toda a base. Eu já mentorei pessoas assim, e é muito difícil quando você tá um pouco mais para frente, você conseguir voltar pro início. Então eu diria, comece pelo início. Os meus próximos vídeos vão ser bem para iniciante, vão ser para falar qual é o início, qual é o caminho das pedras, tá? Quando uma BMW está dentro lá da linha de montagem, você não começa o carro montando o interior. Você não começa ali colocando a central multimídia, entendeu? Existe todo um passo a passo. Antes de você colocar o pistão dentro do bloco do motor, tem os coxins que vão na estrutura do carro, tem toda uma etapa de construção até você chegar na parte interna do motor, tá? Então tem que seguir esse passo a passo, senão não vai rolar, cara. Terceira dica, galera. Tudo que é em excesso é ruim. Todos os extremos, tanto para um lado quanto para o outro, eles são ruins. Na minha época, eu comprei a Bíblia do Oracle de C Sharp. Isso em 2005. Era um livro dessa grossura, que eu levava ele para a faculdade no fretado e eu ia lendo esse livro, e eu fui lendo ele, era 400, 500 páginas, e eu ia lendo e ia fazendo os exercícios, tá? Era bem início do .NET Framework, eu pegava ali etapa por etapa e eu ia fazendo, porque basicamente aquele era o único material que você tinha, tá? Então aquilo ali é o que tinha, era um livro. Depois começou a surgir pessoas como Macorati lá atrás, que começaram a publicar alguma coisa em vídeo ou em site, um artigo lá no código-fonte, mas assim, era pouco material. Hoje, em 2024, é uma galáxia. Se você escrever C Sharp no Google, você tem milhares de resultados. Você tem milhares de cursos, você tem milhares de livros. Então, na minha época, não havia material. Você tinha pouquíssima coisa. Hoje em dia, você tem muito. Você tem uma infinidade muito grande. Se você abrir o seu leque, se você expandir muito e falar, ó, eu quero aprender Java, Python, C Sharp e Rust ao mesmo tempo, e você começar a estudar um monte de tecnologias de uma vez, você vai travar. Você vai se empatufar, você vai ter dificuldades. Então, segue o script, como eu disse para vocês. Aprende lógica de programação, aprende algoritmos, aprende estrutura de dados. Aí você começa a estudar Java em paralelo com pelo menos o básico de orientação a objetos, de Solid, de DDD, porque se você olhar essa sopa de letrinhas gigantesca, se você abrir lá uma vaga no LinkedIn e olhar aquele monte de requisito infinito, e você falar, pô, eu vou aprender tudo de uma vez. Me dá aqui Git, Docker, eu vou fazer tudo de uma vez. Cara, você vai travar. A não sei que você seja um Einstein, você vai travar. Quarta dica, pessoal. Muito cuidado com o TDAH. Uma coisa muito importante é ter foco, disciplina e abstração, tá? Existem muitas técnicas. Tem gente que bota um fone de ouvido, apaga do mundo e estuda. Tem gente que usa a técnica Pomodoro. Você tem várias técnicas de estudo para você focar e conseguir estudar. Abstrair. Olha, aqui eu estou fazendo um curso que está ensinando a fazer um cadastro de cliente. Agora eu não quero saber de vendas, eu não quero saber de produtos, eu não quero saber de faturamento.
Ele está falando de SQL, como inserir um cliente na tabela de clientes. Eu não quero pensar no back-end, eu quero focar ali no comando de insert. E a pessoa foca no que ela está fazendo. Isso é muito importante, tá? Por exemplo, eu sou um programador experiente. Se eu estiver codificando e alguém fizer uma call, alguém me ligar no Microsoft Teams, aí eu paro e falo com aquela pessoa sobre outro assunto, tá? Isso acontece com frequência. Quando eu volto para aquele código que eu estava concentrado, eu já não sei mais onde eu estava. Às vezes eu fico 10, 15 minutos, meia hora, às vezes eu vou fazer um café, aí eu volto, sento e falo, ah tá, linha de código 135, eu estava aqui, ó. É isso que eu estava fazendo. Então perder o foco, quando você está no começo, é muito ruim. Quinto, pessoal, muito cuidado com o burnout. Tem muita gente que ela quer ir além do limite que ela mesma tem, tá? Tem muita gente que quer sentar e estudar 10, 12 horas. Existe um limite diário do seu organismo. Se você sentar e começar a forçar a barra, quando você já está cansado, você para de absorver. Você vai estar fazendo um curso e você vai começar a dar Ctrl+C, Ctrl+V no GitHub do curso lá e não vai entender nada. Você vai começar a colar código, querer fazer um negócio na pressa e não vai entender. Calma, vai jogar um videogame, vai dormir. Você já viu aqueles memes na internet que a pessoa deita, dorme e aí ela acorda 3 horas da manhã, ah tá, é isso. E a pessoa levanta e vai programar. Entendeu? É exatamente assim. Porque às vezes você está desenvolvendo alguma coisa ali que é complicada, mas no outro dia você olha o código e fala, ah tá, é isso aqui. Você acha o bug na hora, tá? Se você tiver um mentor, se você tiver um sênior na sua empresa, se você fizer parte de um grupo de desenvolvimento no Discord, no WhatsApp, compartilhe aquilo com alguém. Às vezes você está travado, mas a outra pessoa que é de fora, ela consegue enxergar o problema. Às vezes devido à experiência, às vezes por ela estar com a cabeça tranquila. Vou dar um exemplo, pessoal. Eu tenho um amigo que eu mentorei, chamado Yuri. Ele é um dev júnior. Ele sofreu dias com bug em JSP. Ele pediu ajuda para os sêniors da empresa dele. O pessoal não conseguiu resolver. Um belo dia ele me mandou mensagem. Falou, cara, tô com uma dificuldade do caramba. Tem um bug aqui. Ninguém da minha empresa consegue resolver. E eu tô com medo de perder o emprego. E eu falei, cara, legal, vou pegar um café aqui. Você consegue compartilhar a tela? Consigo. A gente achou o problema. Era um if. Era lá um HTML que os caras tinham enfiado um monte de arroba com um monte de código Java no meio. Tinha um if lá no meio que não estava dando certo. Então ele não estava desenhando uma parte da tela. Eu olhei o código, debuguei um pouquinho com ele e eu enxerguei aquele problema. Mas por quê? Porque eu sou um gênio? Não. Basicamente porque eu estava com a minha cabeça boa. Eu olhei na hora aquele código, eu sou de fora do projeto, então muita coisa ali eu não ia prestar atenção, eu estava olhando mais a parte técnica. Muitas vezes ele estava ligado a regras de negócios, a telas, a pesquisas, coisas que eu não estava olhando, eu estava olhando o código. Então conversa, não se empatufa, tá? Muita gente sofre burnout ou porque se empatufa, ou porque quer estudar demais, quer estudar muito rápido. Pega leve, cara. Conversa, tá? Compartilha. Não sofra em silêncio. Dica número 6, pessoal. Estude da maneira correta. Em 2018, eu decidi estudar um framework JavaScript. Na época, só se falava React, Angular, Vue. E aí eu falei, cara, tô no ASP.NET MVC Razor aqui, vou estudar um framework JavaScript. Eu estudei Angular por um curso na Udemy do Tarso Bessa, abraço Tarso Bessa, e eu fiz aquele curso com todo carinho. Então eu parava, eu fazia os exercícios, eu dava print, colocava a seta, anotava o que estava fazendo aquele código ali.
Eu fiz o curso de maneira bem detalhada mesmo. Eu tenho até hoje um documento enorme, uma pasta com mais de 100 prints. Eu documentei tudo para aprender de fato, de forma paciente. Fui ali estudando certinho, dentro do limite. Aquele curso, pessoal, que eu fiz em 2018, que eu paguei R$ 20 ali na Udemy, foi o melhor investimento custo-benefício que eu fiz na minha vida. Porque a empresa que eu estou hoje, o processo de seleção, a última etapa, foi um teste de Angular e C Sharp. Era mais focado em Angular até do que C Sharp. Então, saber Angular me fez passar naquele teste e que me deu o emprego que eu estou até hoje. Então, faça com carinho. E galera, use uma ferramenta para se organizar. Os meus estudos na época, eles estão basicamente tudo em print, tudo em arquivo.md, tudo ali em texto, tinha coisa que estava no caderno. Hoje em dia você tem ferramentas muito boas como o Notion, por exemplo. O meu canal aqui do YouTube, ele tá todo no Notion. Eu tenho todos os vídeos organizados, todos os scripts que eu faço, tudo ali, cara, o backlog de tudo que eu tenho para falar, todos os vídeos que eu tenho para gravar ainda, tudo que eu faço na minha empresa, toda a parte de gerenciamento e tudo eu faço no Notion. Eu tenho muita coisa na minha vida pessoal no Notion. Todos esses teclados que eu tenho uma parte ali de devices no Notion, onde eu tenho todos os detalhes, cara. Quanto eu paguei, qual o tipo de switch, qual o tipo de conexão, qual o tipo de tecla. Eu tenho tudo documentado. Para mim, organização é uma coisa muito importante. Se organize com seus estudos. Dica número 7, pessoal. Pare de se comparar aos outros, tá? Eu não sou melhor que você. Eu estudei numa escola pública a minha vida inteira. Fiz uma faculdade privada que eu tranquei 2 vezes por falta de dinheiro. Ralei pra caramba pra chegar aqui onde eu tô. Eu, assim como você, sou um latino-americano que gosta muito de se lamentar. Então você tem a mesma condição que eu de chegar aonde eu cheguei, ou ainda melhor do que eu. Não fique comparando, tá? Você vai chegar lá. Eu trabalho com muitos caras feras, muitos caras que são muito bons, que eu aprendo muito com eles, muito cara arquiteto, tecnicamente assim, excelente. Às vezes eles aprendem alguma coisa comigo e a gente faz essa troca sem ficar comparando. Eu trabalho na mesma empresa fazem 4 anos e nunca ninguém falou eu sou melhor que você. Todo mundo tem um caminho. Tem pessoas que são melhores em soft skills, tem outras que são melhores em hard skills. Eu já conheci programadores excelentes que não ficaram 3 meses na equipe porque eles tinham um relacionamento péssimo. Você tinha que trancar o cara numa sala lá, não tinha como lidar com ele. Então todo mundo tem as suas características, todo mundo tem o seu tempo de estudo, de ensino, de aprendizado, tá? Então não cobre muito de você. Não escute idiotas, pessoal. O meu primeiro chefe, por exemplo, abraços Romão, ele disse que eu não servia para a área de TI. Ele falou pro meu pai que era para procurar outra coisa porque TI não era para mim. Eu não guardo rancor nenhum. Eu sou grato porque ele foi meu primeiro chefe na área de TI. Mas ele tá errado, cara. Eu tô como dev aqui em Londres. Não deixe ninguém falar para você que você não pode fazer alguma coisa. Ponha a bomba de volta na bunda de seus fabricantes. 8ª dica, pessoal. Inglês. Aprenda inglês. Na área de TI, tudo é inglês. As linguagens de programação são em inglês. Os melhores artigos, a documentação oficial da linguagem, ela tá toda em inglês. Além disso, as melhores oportunidades de emprego, aquelas que vão pagar 2, 3, 4 vezes o que você receberia no Brasil, estão fora do Brasil. Quando você fala apenas português,
você está restrito ao Brasil. Até Portugal fica difícil, porque muitas vezes eles vão exigir que você fale inglês. Quando você fala inglês, cara, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha, Dinamarca, Holanda, você abre um leque gigantesco de lugares que potencialmente vão pagar mais que o Brasil. Nona dica, pessoal. Você não precisa de um MacBook. Você não precisa de um Keychron K8 ou Q1 Pro. Você não precisa de uma super máquina. Quando você está começando, quando você está estudando, até quando você já está avançando bastante, aquele computador que você já tem, aquele 3 de quarta geração ali com 4 GB de memória, ele vai te atender. Java, C Sharp, Python, Angular, React, Docker, tudo isso é multiplataforma. Pessoal, e a última dica, e eu considero uma das mais importantes, é: se hoje eu pudesse falar de uma característica minha, que eu acho extremamente boa, mas que pode ser muito ruim ao mesmo tempo, se você não souber usar, eu sou uma pessoa extremamente teimosa. Eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Não sei se você acredita em signo, mas eu sou taurino e dizem que o touro é extremamente teimoso. E cara, eu sou, sabe, se você abrir o dicionário tinha que ter uma foto minha. Eu sou um cara muito, muito, muito teimoso. Eu sou um cara muito insistente. Quando eu cismo que eu quero aprender alguma coisa, que eu quero desenvolver alguma coisa, eu tento até o fim. Eu acho resposta onde já não tem mais resposta. Se no dia eu não estiver conseguindo alguma coisa, eu já estiver muito cansado, cara, eu vou deitar, eu vou dormir, e no outro dia eu vou vir motivado, eu vou sentar e vou falar, cara, eu quero resolver. Se eu não conseguir, eu vou tentar falar com Deus e o mundo para achar alguém que me ajude. Tem muita gente que começa na área de TI, e aí quando o caldo começa a engrossar, a pessoa pipoca. Este para mim é um dos maiores erros, tá? Você tem que ser resiliente. Tá dando pau, tá estourando o erro na tela lá, cara, desliga e tente outra vez. No outro dia liga de novo, cara, e vai. Lê de novo. Volta pro começo da videoaula, começa de novo. Quem tá entrando na área de TI, e eu vou falar isso mais pra frente, para você arrumar o primeiro emprego é difícil, tá? Você arrumar o primeiro emprego como júnior é difícil. Eu vou explicar o porquê é difícil, porque eu participo dessa parte de mentoria, de treinamento, de entrevista. Eu já tive situações na minha carreira, pessoal, bem complicadas. Que eu tive burnout, que eu fiquei extremamente desmotivado, que eu pensei em sair da área de TI. Eu tive situações onde eu tive dificuldade para arrumar emprego, eu fazia várias entrevistas, tomava pau e não ia. E aí eu chegava em casa, deitava de cócoras no chuveiro lá, chorando. No outro dia eu levantava e falava, cara, por que eu tomei pau naquela entrevista 1? Ah, eu não soube explicar inversão de dependência. E eu ia lá e estudava. Falava, agora não vai mais me pegar. Inversão de dependência. Eu ia lá e estudava. Então eu tenho essa resiliência. O importante, galera, não é se você vai tomar porrada e você vai cair de cara no chão. Porque isso já é certeza. Você vai tomar porrada e você vai cair de cara no chão. O que diferencia as pessoas que vão vencer é aquela que vai levantar de novo. E eu tomei porrada até dizer chega durante a minha carreira e eu levantei de novo. Então eu falo isso pra vocês, resiliência. Se você é aquela pessoa que, pô, tá começando a ficar difícil aqui, esse negócio de boxing, unboxing, esse negócio de exceção, try, catch, finalize, cara, sabe? Se você desistir na primeira dificuldade, não perca o seu tempo. Galera, é isso aí. Próximos vídeos eu vou começar a falar sobre lógica de programação, algoritmos, estrutura de dados, que são assuntos bem importantes para quem está no começo. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Se inscreve,
Compartilhe o vídeo aí se você conhece alguém que tá querendo começar na área. E a gente se vê no próximo. Valeu, galera!